Boa tarde, pessoal. O assunto que a gente vai ver de língua portuguesa agora é parágrafo e sinais de pontuação. Os sinais de pontuação serão o ponto final e o ponto de interrogação. No livro de língua portuguesa de vocês, na página 59, vocês vão ter aqui 2 exemplos de textos. Um escrito em versos, que é um pedacinho, ou seja, é um trecho daquela cantiga que nós já trabalhamos, a Barata Diz Que Tem. E esse texto 2, nós temos um exemplo aqui de texto em prosa, com parágrafos, tá certo? Nós vamos começar a trabalhar nesse porque é a questão dos parágrafos. Então, vamos ver aqui. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Vejam que existe um espaço para poder começar os crocodilos. E não fica tudo retinho aqui, igual esse texto que está feito em versos, que é todo aparadinho, um começa abaixo do outro. No texto que está escrito aqui, usando os parágrafos, vejam que existe um espaço para poder começar o seu texto. Eu improvisei aqui com uma lixa de unha e pintei para vocês verem o recuo, certo? Quando eu vou escrever lá no meu caderninho, eu posso usar 2 dedinhos meus no cantinho da folha para poder começar. Aqui eu fiz isso e estou pensando em fazer para vocês também com palito de picolé. Então vejam bem, os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Esse é o primeiro parágrafo. E o que são parágrafos? São blocos de ideias, blocos de pensamento. A cada bloco, a cada meu pensamento, eu abro um parágrafo. Quando eu mudar, vou falar de um assunto que é um pouco mais diferente, é um outro pensamento, é uma outra ideia, eu novamente faço parágrafo, recuo, vou lá mais para frente e começo meu texto. Vejam aqui, eu fico igualzinho ao de cima, mas ninhos está recuado para aqui. Por que está recuado? Porque ninhos, a palavra ninhos faz parte desse mesmo parágrafo. Digamos que aqui não coube no meu caderno, por isso eu botei lá no cantinho da folha. Então, começando o segundo parágrafo. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Segundo parágrafo. Terceiro. Depois levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, esse texto aqui tem 3 parágrafos. 1, 2, 3. Porque ele recuou 3 vezes. Então, a cada recuo desse, recuo, afastar um pouquinho, caminhar para frente um pouco, é parágrafo, tá certo? O primeiro parágrafo começa em os, termina em ninhos. Tudo isso aqui, essas 2 linhas aqui, fazem parte do primeiro parágrafo. De quando até a palavra ovo, essas 3 linhas, faz parte do segundo parágrafo. E o terceiro parágrafo começa de depois e termina em boca. Quando vocês virarem a folha do livro de vocês, já vai entrar em outro assunto. Ponto de interrogação e ponto final. Eu trouxe aqui 2 exemplos de frases para vocês. Eu gosto de bolo. Eu não quero sair. Eu utilizei ponto final porque eu uso o ponto final nas frases declarativas. Aqui eu estou declarando que eu gosto de bolo. Ponto final. Não precisa dizer mais nada, né? Eu não quero sair. Não quero ir, ponto. Ponto final. Eu estou declarando. Já quando eu utilizar o ponto de interrogação, esse pontinho aqui, esse sinal, ele é conhecido como interrogação, ponto de interrogação. Interrogar quer dizer perguntar, indagar. O que foi isso? Aqui eu uso ponto de interrogação. Então, quando eu for ler uma frase, um parágrafo que termine por esse sinal aqui, esse ponto de interrogação, eu tenho que mudar a minha entonação de voz. Eu digo, o que foi isso? Uma pergunta. Quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Então, eu tenho que entonar, eu tenho que mudar o tom da minha fala. Então, para finalizar, o ponto final, eu uso ele
no final das minhas frases declarativas, se eu estou dizendo uma coisa que sim ou que não. Nesse caso, eu gosto de bolo. E aqui, eu não quero sair. Quando eu for fazer uma pergunta, eu uso ponto de interrogação. O que foi isso? Quantos anos você tem? Então, veja que a entonação precisa mudar para você, enquanto leitor, se fazer entendido por quem está lhe ouvindo, certo?